Fala, minha nação tricolor, hoje quarta-feira, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu Bahia. No vídeo de hoje nós iremos trazer informações importantíssimas sobre o jogo do Bahia no sábado contra a equipe do Cuiabá. Vamos trazer também mais informações sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro do Bahia, que já tem seu caminho conhecido, né, definido pela CBF. Vamos falar também sobre o Rodrigo Nestor, do time do São Paulo, informação importantíssima e uma atualização em relação a esse assunto aqui no canal. Eu queria comentar com vocês também em relação a isso, sobre o mercado da bola, trazer minhas apurações, perdão, sobre esse assunto. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal. E também o nome do Esporte Clube Bahia, é muito importante que você faça isso. Além, claro, de se inscrever para ajudar a nossa comunidade para a gente chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui no canal. Se você gosta dos nossos conteúdos, acha que é relevante, dá essa moral aí, dá essa força, clica no like, clica no botão de se inscrever. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo rapidamente para a gente não perder tempo trazendo informações sobre Cuiabá e Bahia, que se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, jogo que para o Bahia vai ser mais do que fundamental os 3 pontos, isso porque o time do Cuiabá já chega para este confronto matematicamente rebaixado. Depois do triunfo do Juventude ontem sobre o Atlético Mineiro por 3-2 na Arena Independência, o Cuiabá não tem mais chances de se salvar no Campeonato Brasileiro e está matematicamente rebaixado. O que seria um motivo de comemoração para o Bahia, para os torcedores, enfim, acaba se tornando um motivo de preocupação, tendo em vista o desempenho, né, recente do Bahia contra essas equipes no Campeonato Brasileiro. Mas, meu povo, eu penso assim, eu sou muito radical em relação a esse assunto. Para mim, qualquer resultado diferente de um triunfo, de um bom jogo do Bahia, vai ser vergonhoso, vai ser vexatório, porque não tem explicação. Ano passado, o Bahia perdeu para o América Mineiro, lutando contra o rebaixamento. Na mesma situação, né, o América era a lanterna do campeonato, já rebaixado, e o Bahia conseguiu perder. O jogo contra o Cuiabá, e foi uma vergonha, tá? O jogo contra o Cuiabá, para mim, não tem perdão. É ganhar, jogar bem, qualquer coisa diferente disso, não tem desculpa, na verdade. Não tem mais desculpa. O Bahia precisa exercer a sua obrigação, sua superioridade técnica, principalmente contra essas equipes no campeonato. Ah, mas tem outros jogadores do outro lado, né? Por exemplo, pode dar como desculpa o Rogério caso o resultado não venha. Meu povo, não tem essa desculpa, não. Ah, são 11 jogadores do outro lado, beleza. É um Cuiabá que vai enfrentar o Bahia com o salário de outubro atrasado e com o salário de novembro também, que eu acho que só vai ser pago no ano que vem, em janeiro. Não existe, os caras não têm motivação nenhuma para entrar em campo, tá com salário atrasado, já tá matematicamente rebaixado. O Bahia precisa exercer a sua obrigação, mesmo que com todos os problemas do time tem, mesmo com toda a oscilação não, com a má fase, com a falta de confiança, o Bahia precisa exercer a sua obrigação, ir lá e ganhar o jogo. E para mim qualquer resultado diferente disso não vai ter desculpa e não vai ter, assim, vai ser vexatório, vai ser vergonhoso. Não explica nada você ir lá contra o Cuiabá e perder nessas condições. O Bahia precisa ser a sua obrigação, tecnicamente falando, porque as outras equipes conseguem fazer isso durante quase todo o campeonato. E as equipes estão na parte de cima da tabela hoje, brigando pelo título, por Libertadores, porque fizeram isso. Porque colocaram e exerceram a sua obrigação. Eu falei no vídeo recente aqui no canal de que, para mim, essa não vaga na Libertadores em 2025, caso ela se confirme, vai ser uma das vergonhas mais tristes, um dos episódios mais complicados do Bahia nos últimos anos do Campeonato Brasileiro. E muita gente não entendeu ou achou que eu estava falando sobre tudo. Mas o que eu quis dizer é que, cara, não ir para Libertadores é se acostumar com o fracasso, é se acostumar com mediocridade, que foi o que o Bahia se acostumou nessa reta final de Campeonato Brasileiro, deixando resultados escaparem, não entrando em campo com a postura que deveria entrar, perdendo jogos de forma vexatória, seja para Flamengo na Copa do Brasil, seja para Fortaleza no Campeonato Brasileiro, seja perdendo para o Juventude daquela forma como foi o segundo tempo, praticamente abdicando de jogar, um time tremendo nas pernas, né, enfrentando o Juventude e acabou tomando aquela virada, enfim. O Bahia não pode se acostumar com isso. O Bahia é um time muito grande, tem uma camisa muito pesada para se acostumar e tá com medo de enfrentar o Cuiabá lá, pelo amor de Deus. O Bahia vai ter 2 jogos contra 2 times matematicamente rebaixados. É Cuiabá e Atlético Goianiense. Não tem outra conversa a não ser 6 pontos. O Bahia precisa ganhar esses 2 jogos. Ganhando esses 2 jogos e não perdendo para o Corinthians, como eu já falei aqui no canal, sendo o mais pessimista possível, a gente consegue pelo menos garantir a 8ª colocação. Pelo menos. Se empata contra o Corinthians e ganha esses 2 pontos aí, 7 pontos, eu acho que pelo menos é o suficiente para terminar entre o oitavo. E aí o Botafogo ganhando a Libertadores, a gente consegue, obviamente, essa vaga na pré-Libertadores. E aí, óbvio, tem que torcer o Botafogo ganhar, mas mesmo assim ainda tem chance de 17. A sequência do Cruzeiro também é complicada. Então, assim, o Bahia fazendo a parte dele, não perdendo para o Corinthians, quem sabe até dando a sorte, ganhando o jogo, o Bahia consegue se manter ali na parte de cima da tabela e consegue essa vaga. Difícil é tudo isso acontecer, mas que tem possibilidade, que tem chance ainda tem. Vamos ver como essa equipe vai encarar esses 3 jogos finais, essa reta final. Para mim, o ano do Bahia acabou. Sinceramente, não vou criar mais nenhuma expectativa, mas que tem a possibilidade, tem. E vamos torcer para conseguir. Sendo meio difícil, mesmo sendo difícil.
Vamos trazer agora informações sobre o Rodrigo Nestor do time do São Paulo, meio-campista, né? Como eu já venho comentando aqui no canal há bastante tempo, que interessa ao Bahia. Já foi admitido publicamente pelo presidente do São Paulo, né, o Casares, falando que o Bahia estava interessado, sabia do desejo do Rogério Ceni e tem informação nova em relação a esse assunto aqui no canal. Então, por isso eu estou trazendo o nome dele novamente e por isso eu queria trazer aqui no canal. Vamos lá. Primeiro eu quero contextualizar, como eu sempre faço aqui, falando sobre qualquer jogador, para que todo mundo consiga entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Rodrigo Nestor e Bahia interessa, né, o tricolor baiano. O Bahia tem interesse na contratação dele. O interesse partiu do Rogério Ceni, como todo mundo já está cansado de saber, e que impeta essa situação. O Bahia ainda não apresentou uma proposta oficial junto ao São Paulo pela contratação do atleta. O que existe é conversas entre Bahia e jogador para um acerto, para depois o Bahia negociar com o time do São Paulo. Quando isso deve acontecer? Provavelmente na reta final do Campeonato Brasileiro. O Bahia está muito focado nessa reta final. Óbvio que tem conversas, óbvio que já tem um planejamento para a próxima temporada, tem os interesses, as sondagens, mas as negociações de fato devem se concretizar após o dia 8 de dezembro, quando o Campeonato Brasileiro se encerra. A partir disso, o Bahia deve partir com tudo para o mercado para fazer as contratações. Tem vídeo falando também aqui, já falei aqui no canal sobre Bernabé do Internacional. Vou trazer uma atualização daqui a pouco em relação a esse assunto, mas é uma situação mais ou menos parecida. O Bahia só vai, de fato, intensificar as conversas, as negociações com os principais nomes do time para a próxima temporada, depois do Campeonato Brasileiro. Isso é meio que óbvio. E o São Paulo tem uma informação nova para passar para vocês. O São Paulo não deve dificultar o negócio. O blog do São Paulo, né, um dos blogs mais relevantes do Clube Paulista, trouxe a informação de que o jogador está cada vez mais próximo do Bahia e trouxe outros complementos. O que eu já venho avisando aqui no canal há bastante tempo, de que o Bahia deve intensificar as conversas depois do Campeonato Brasileiro e de que o jogador está próximo do Bahia, sim, como está sendo noticiado, mas com um ponto muito importante. O jogador deve vir para cá sem o São Paulo dificultar tanto assim a vinda do Rodrigo Nestor. O São Paulo sabe que é uma baita oportunidade de negócio, tendo em vista que é um jogador que é jovem, tem apenas 24 anos, tem um contrato longo com o São Paulo, não é titular, teve uma séria lesão, né, na última temporada, ficou de fora de bastante jogos, que perdeu aí ao longo dessa recuperação. Com o Zubeldia não conseguiu tanto espaço assim, e a tendência é que isso se mantenha para 2025. Então o São Paulo sabe que se chegar uma proposta no valor que agrade o Clube Paulista, ele não vai dificultar, porque ele está vendo uma ótima oportunidade de lucrar com esse jogador, que já deu tantas glórias para o São Paulo recentemente. Com a conquista da Copa do Brasil, por exemplo, o gol da finalíssima foi dele. Então, é um jogador que foi muito importante na era Ceni, na era do Dorival também, e agora com o Zubeldia parece não ter tantas oportunidades devido à lesão, devido ao tempo de recuperação. Ele ficou muito tempo parado, enfim, por todo o contexto que envolve ele no Clube Paulista. Então, o São Paulo não vai dificultar o negócio caso chegue uma proposta no valor que agrade. Que valor é esse? Entre 5 a 7, 8 milhões de euros. É mais ou menos o que está disposto o Bahia a oferecer, é mais ou menos o que está esperando o time do São Paulo também receber como proposta em relação ao Bahia. Óbvio que as conversas elas devem acontecer de forma mais intensa, como eu já falei, ao final do Campeonato Brasileiro. Aí deve sim chegar um valor, né? O clube deve, junto ao São Paulo, deve acordar alguma coisa, seja 40, 42, 45, menos, enfim, não sei qual será o valor, mas será mais ou menos nessa faixa aí, entre 5 a 7, 8 milhões de euros é o que o Bahia deve oferecer para o São Paulo como proposta oficial, que ainda não aconteceu. O Bahia ainda não colocou uma proposta oficial na mesa para o time do São Paulo pela contratação do jogador. O que existe é conversas com o empresário, com o atleta, justamente para tentar chegar a um acordo, para tentar se chegar a valores de salário, tempo de contrato, tudo mais. Tudo isso já deve estar sendo acordado, né, com o Bahia, com o empresário, justamente sabendo do interesse do jogador também em se transferir para o Bahia. Ele gosta muito do Rogério Ceni, gostou muito de trabalhar com o treinador do Bahia. Ele ficou, né, na época do São Paulo, 2022, tendo a melhor sequência da carreira dele sob o comando do Rogério Ceni. Então também tem uma sensação de gratidão aí por trás, por todo esse momento que ele viveu na carreira. É um ídolo também do São Paulo. O Rodrigo Nestor é cria do São Paulo. Tem toda essa relação, né, que existe entre São Paulo, entre ele e o Rogério Ceni, que pode facilitar a vinda do jogador para cá. É de interesse dele vir para o Bahia, tá? Isso aí é publicamente, isso aí ninguém esconde. Óbvio que ele também tem uma sensação de gratidão muito grande pelo São Paulo e tal, mas o jogador sabe que dificilmente vai ter muitas oportunidades em 2025. Então, por conta disso, existe o interesse do mesmo também em se transferir para o Bahia. Sabe da oportunidade que tem para trabalhar com o Rogério, Grupo City, tudo mais, até pensando em carreira também no futuro, e por conta disso está animado sim com essa proposta. Vamos ver o que deve acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, como é que o Bahia deve fazer essa negociação, como deve também dar valores e tudo mais. Isso aí a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Vou tentar trazer para vocês logo depois desse vídeo aqui no canal mais informações
Sobre o mercado de transferências, vamos tentar atualizar e discutir mais esse assunto aqui no canal. Já falei sobre o jogo contra o Cuiabá, que para mim é uma obrigação vencer, e qualquer coisa diferente disso vai ser vexame. Espero que vocês concordem comigo, né? Se vocês discordarem, comenta aqui embaixo nos comentários a tua opinião em relação a isso, e até o próximo vídeo, meu povo. Muito obrigado, até, valeu, tchau.